velha caminhonete de Pedro batendo e chacoalhando. Devorava os últimos quilômetros da estrada de terra, nos arredores de São João da Boa Vista. À medida que o asfalto cedia lugar à terra batida, e as últimas casas de fazenda desapareciam. No horizonte, a Mata Atlântica se erguia, imponente e misteriosa. Dentro da cabine, Lígia, a botânica, os olhos fixos em um mapa desbotado, sentia uma mistura palpável de ansiedade científica e um romantismo quase infantil. Há meses ela era consumida pela lenda da flor da memória perdida. Dizia-se que essa flor, de beleza ímpar e brilho quase etéreo, desabrochava em algum recanto esquecido da floresta. Um local tão remoto que poucos a haviam encontrado e menos ainda sabiam de seu nome. Para Lígia, seria a descoberta de uma vida, a coroação de sua carreira. Ao seu lado, Ana, a vibrante criadora de conteúdo e videógrafa, já imaginava os takes cinematográficos e os milhões de visualizações que uma descoberta como essa traria para seu canal. Imagine, Lígia, ela exclamava, a câmera já pronta. A primeira filmagem da flor da memória perdida vai ser viral. Pedro, o terceiro pilar do trio, era o guia silencioso e o principal responsável pela segurança. Ex-fuzileiro e conhecedor das trilhas mais traiçoeiras. Ele via a expedição como mais um desafio a ser superado, mantendo a calma mesmo diante do entusiasmo contagiante das duas. A jornada a pé começou onde a trilha se tornou intransponível para veículos. A floresta era de uma beleza selvagem e esmagadora. Árvores centenárias ergam-se como catedrais vivas, seus troncos retorcidos, adornados por musgos e orquídeas comuns, formando um dossel tão denso que a luz do sol criava feixes dourados que dançavam na umidade do ar. O cheiro de terra molhada, de folhas em decomposição, e o perfume doce de flores exóticas preenchiam os pulmões. Era um paraíso intocado, e a cada passo eles se sentiam mais longe do barulho da civilização. Os dias se seguiram, preenchidos por caminhadas extenuantes e a busca incessante. Lígia consultava suas anotações sobre as condições ideais da flor, examinando o solo, a umidade e a flora associada. Ana filmava cada detalhe, desde a montagem do acampamento até os pequenos ensiros. Pedro, com sua experiência, abria caminho por entre a vegetação densa, identificando sinais de animais e garantindo a segurança. Eles eram competentes, confiantes em suas habilidades e na tecnologia de seus equipamentos. No entanto, a flor da memória perdida mostrava ser incrivelmente elusiva. O desânimo ocasional era rapidamente substituído por uma determinação renovada. A raridade da flor só aumentava seu misticismo e o desejo de encontrá-la. A lenda falava vagamente sobre esquecer o mundo exterior ao vê-la. Mas o grupo interpretava isso como uma metáfora poética para a imersão total na natureza, ou para a profunda beleza que a faria esquecer dos problemas do cotidiano. Em sua ânsia pela descoberta, pela beleza e pela fama, eles desconsideraram qualquer conotação mais sombria da lenda, focando apenas no brilho prometido. A busca pela lenda os estava levando para um canto da floresta, onde a beleza poderia ser a isca para um terror que roubava mais do que apenas memórias. Dias de busca exaustiva haviam se transformado em uma rotina de esperança e frustração. O entusiasmo inicial do grupo dava lugar a um cansaço crescente, mas a crença na existência da flor da memória perdida os impulsionava. Foi no entardecer do quarto dia, quando a luz do sol já filtrava em tons alaranjados pela copa das árvores, que eles a encontraram. Pedro, que seguia à frente abrindo caminho por uma vegetação particularmente densa, parou abruptamente. Um brilho suave e etéreo parecia emanar de um pequeno recanto, escondido atrás de uma cascata de videiras e samambaias. Lígia, Ana, ele murmurou, sua voz baixa de espanto. O que se revelou era de uma beleza hipnotizante, algo que superava
qualquer descrição ou expectativa. Ali, em uma pequena clareira natural, banhada por uma luz que parecia vir de dentro da própria flora, desabrochava uma única flor. Não era apenas uma flor, era uma obra-prima da natureza, com pétalas que irradiavam uma luz suave e pulsante, em tons de azul e roxo que se mesclavam e se transformavam delicadamente. As pétalas eram finas como seda, e sua forma era complexa, quase simétrica, com padrões intrincados que pareciam brilhar. Era a flor da memória perdida, mais bela do que qualquer lenda poderia descrever. O perfume que emanava dela era igualmente cativante, doce e inebriante, com notas florais que pareciam envolver todos os sentidos, causando uma sensação de leveza e uma euforia suave. Era um aroma que fazia esquecer o cansaço da trilha e o tempo. O ambiente ao redor da flor era de uma quietude e exuberância anormal, quase como um oásis. A vegetação ali era ainda mais vibrante. As folhas de um verde mais intenso e brilhante, mas, curiosamente, não havia insetos zumbindo ou pássaros cantando diretamente naquele microecossistema. O silêncio era profundo, quase reverente, como se a própria floresta tivesse se calado para admirar a flor. A luz que a envolvia parecia Raisalala do Ariston da mata, criando uma bolha de serenidade mágica. Lígia, a botânica aproximou-se, com os olhos marejados, não de lágrimas, mas de pura admiração científica e emoção. Ela ajoelhou-se, estudando cada detalhe, cada padrão luminoso das pétalas. Ana, com a câmera em mãos, filmava com o coração acelerado, a certeza de que aquele era o conteúdo mais viral que já havia capturado. Ela sentia a energia quase mística da flor, uma atração irresistível. Pedro, o pragmático, observava a cena com uma admiração silenciosa, sentindo-se estranhamente em paz, mas com uma ponta de estranheza pelo silêncio absoluto. A emoção da descoberta era avassaladora, ofuscando qualquer cautela que pudessem ter. A lenda havia se materializado diante de seus olhos, e a flor era mais magnífica do que imaginavam. Eles estavam hipnotizados por sua beleza e seu perfume, sem saber que aquela maravilha, tão procurada, era na verdade uma isca perigosa, e que a euforia inicial era o primeiro sintoma de um processo de esquecimento que estava prestes a começar. A beleza hipnotizante da flor da memória perdida e seu perfume inebriante haviam capturado a atenção de Lígia, Ana e Pedro. A euforia da descoberta era palpável, e a cautela, se é que existia, havia se dissipado diante de tamanha maravilha. O primeiro contato com o néctar ou pólen da flor não foi um evento dramático, mas um sussurro insidioso que se infiltrou em seus sentidos, marcando o início de um processo irreversível. Lígia, a botânica, foi a primeira a sucumbir, de forma quase imperceptível. Ao se ajoelhar para examinar as pétalas luminescentes, ela se inclinou mais perto, inalando profundamente o perfume doce e denso que a envolvia. Em seu entusiasmo científico, ela estendeu a mão para tocar uma das pétalas, sentindo sua textura. Um pólen finíssimo e quase invisível se desprendeu, aderindo aos seus dedos e, inadvertidamente, ela levou a mão ao rosto para afastar uma mecha de cabelo, transferindo o pólen para perto de suas narinas. Imediatamente, ela sentiu uma tontura agradável, uma leve vertigem que a fez sorrir. Era como se o ar tivesse se tornado mais leve, e uma sensação de euforia suave a invadiu, fazendo-a esquecer o cansaço da trilha. Ana, a videógrafa, estava tão absorta em capturar a beleza da flor que não percebeu o que acontecia com Lígia. Ela se posicionou para um close-up perfeito, e ao se mover, seu braço roçou levemente nas folhas que circundavam a base da flor. Um néctar pegajoso e translúcido
manchou a manga de sua blusa. Curiosa, ela levou o dedo ao néctar, sentindo um sabor adocicado e floral, mas com um fundo metálico estranho. Uma sensação de leveza e bem-estar a envolveu, e ela sentiu uma pontada de tontura, que atribuiu à emoção da filmagem. Pedro, o guia, manteve uma distância um pouco maior, observando as duas com sua habitual cautela. No entanto, o perfume da flor era tão potente que ele não conseguiu evitar inololou profundamente. Uma sensação de calma e relaxamento o invadiu, aliviando a tensão dos dias de caminhada. Ele notou a tontura de Lígia e o sorriso de Ana, mas pensou que era apenas a reação à beleza da flor. Ele sentiu um leve formigamento na ponta dos dedos, mas descartou como cansaço. Os efeitos iniciais eram tão sutis e prazerosos que não levantaram alarmes. A tontura era agradável, a euforia bem-vinda, a leveza relaxante. Eles estavam tão focados na magnificência da descoberta que não associaram essas sensações à flor em si, mas à emoção do momento. Não havia dor, nem desconforto óbvio. A flor da memória perdida havia feito seu primeiro contato, não com um ataque, mas com um abraço doce e sedutor, que lentamente começaria a apagar o que eles eram. O néctar do esquecimento estava em seus sistemas, e o processo de desintegração da memória havia começado. O aroma doce da flor da memória perdida continuava a permear o ar, e a euforia inicial do contato ainda pairava sobre Lígia, Ana e Pedro. No entanto, o que antes era uma sensação agradável começou a se transformar em algo sutilmente inquietante. Os primeiros e alarmantes lapsos de memória e episódios de confusão. Lígia foi a primeira a manifestar os sintomas de forma perceptível. Ao tentar catalogar uma espécie de orquídea comum que havia encontrado mais cedo, ela se viu parada, o caderno aberto em suas mãos, sem conseguir lembrar o nome da planta que acabara de observar. Ela franziu a testa, a memória pairando na ponta da língua, mas se recusando a ser acessada. Iaquila roxa, com manchas brancas, ela balbuciou, frustrada. Minutos depois, ela se pegou tentando colocar seu cantil dentro do case da câmera, sem perceber o erro. Ana, enquanto revisava suas filmagens da flor, percebeu que algumas de suas últimas gravações estavam confusas. Havia cortes abruptos, e ela não se lembrava de ter filmado certas sequências ou de ter parado a câmera em determinados momentos. Ela sentiu uma pontada de ansiedade. Ao tentar organizar seus equipamentos para a noite, ela não conseguia se lembrar onde havia guardado seu tripé, revirando a mochila várias vezes antes de Pedro apontá-lo, pendurado em sua própria mochila. Como foi parar aí? Ela perguntou, genuinamente confusa. Pedro, o guia pragmático, notou os lapsos de suas companheiras com uma preocupação crescente, mas logo começou a experimentar os seus próprios. Ao tentar montar a barraca, ele não conseguia se lembrar de como encaixar uma das varetas, algo que fazia mecanicamente há anos. Ele parou, confuso, sentindo um vazio estranho em sua mente. Mais tarde, durante o jantar improvisado, ele se pegou repetindo uma história que havia contado há poucas horas, sem se dar conta, até Ana o interromper gentilmente. Ele tentou racionalizar, atribuindo os lapsos ao cansaço extremo da trilha ou à desidratação. Deve ser o calor, ele murmurava, tentando convencer a si mesmo, tanto quanto aos outros. A comunicação entre eles começou a falhar. Eu sei. Pegavam, repetindo perguntas, esquecendo o que acabavam de discutir, ou tendo conversas que pareciam não se conectar. O que antes era uma discussão fluida, agora era pontuada por pausas estranhas e olhares de confusão. A atmosfera de camaradagem dava lugar a uma crescente frustração e uma leve irritação mútua. A negação era a primeira reação. Eles riam dos próprios esquecimentos, brincando sabra, memória de peixe,
o cérebro de trilha. Não a frequência e a natureza dos lapsos começaram a se tornar inegáveis. Não era apenas o que haviam comido no café da manhã que esqueciam, mas detalhes importantes sobre sua rota, sobre onde haviam deixado os suprimentos, ou sobre conversas cruciais. Sensação de que algo estava seriamente errado pairava no ar. A euforia do primeiro contato com a flor havia dado lugar a uma sensação de desorientação e uma pontada de medo. O néctar do esquecimento estava agindo, corroendo suas memórias recentes, e os primeiros fios de suas identidades começavam a se desfazer, preparando-os para uma perda muito mais profunda. Os lapsos de memória, antes irritantes e confusos, haviam se aprofundado em um abismo aterrorizante. O néctar do esquecimento estava agora atacando o cerne de quem eles eram. A euforia e a leveza que a flor proporcionava no primeiro contato haviam desaparecido, substituídas por uma confusão angustiante e a percepção gradual de uma perda de identidade irreversível. Lígia, a botânica metódica, foi a primeira a exibir os sinais mais alarmantes. Ela se pegou olhando para seu caderno de anotações, vendo seu próprio nome escrito na capa, mas sem qualquer reconhecimento. Lígia? Quem é Lígia? Ela murmurava, sua voz estranhamente infantil. Ela não conseguia mais se lembrar de sua profissão, de seus anos de estudo, nem da razão pela qual estava na floresta. Seus instrumentos de pesquisa pareciam objetos estranhos em suas mãos, e ela não sabia mais como usá-los. Sua personalidade antes focada e analítica desintegrava-se em uma inocência perdida, seus olhos expressando uma confusão infantil e uma dependência crescente dos outros. Ana, a videógrafa e influenciadora, perdeu sua conexão com o mundo exterior. Ela não se lembrava mais de seu canal, de seus seguidores, ou da fama que buscava. Sua câmera, antes uma extensão de seu corpo, era agora um objeto pesado e sem sentido. Ela se esquecia dos nomes de seus próprios amigos, referindo-se a eles por descrições simples, como o homem alto ou a moça do chapéu. A vaidade e a ambição que a definiam evaporaram, deixando-a em um estado de apatia crescente, suas expressões faciais limitadas a um sorriso vago e perdido. Ela se tornou um eco de si mesma, vagando sem propósito. Claro, Pedro, o guia pragmático, viu suas habilidades e seu conhecimento se esvaírem. Ele não conseguia mais ler o mapa, identificar a direção do sol ou usar a bússola. As rotas de sobrevivência que ele conhecia de cor se tornaram uma névoa confusa em sua mente. Ele esquecera a maioria de suas experiências passadas como fuzileiro, as táticas de sobrevivência e até mesmo como montar uma barraca. Sua confiança e sua capacidade de liderar se esvaíram, substituídas por um medo primordial e uma dependência crescente de Lígia e Ana. Mesmo quando estas também estavam em declínio, a comunicação entre eles era agora quase impossível. Ninguém mais se lembrava dos nomes um do outro, e as tentativas de se comunicar eram preenchidas por frases incompletas, repetições e a incapacidade de formar pensamentos coerentes. Eles se olhavam com uma estranha mistura de familiaridade e estranhamento, como se fossem figuras desconhecidas, unidas por uma tragédia compartilhada que não conseguiam recordar. O cheiro doce e inebriante da flor pairava no ar, e o oásis de beleza ao redor dela parecia agora zombar de sua desintegração. Eles vagavam sem rumo, seus rostos exibindo uma confusão cada vez mais profunda, suas personalidades se diluindo como fumaça. A flor da memória perdida não os estava matando fisicamente, estava os apagando, camada por camada, até que não restasse nada além de cascas vazias, condenadas a vagar sem propósito, até que o esquecimento final os levasse à morte por exaustão, fome, ou simplesmente por terem esquecido como viver. A busca pela lenda
havia se transformado na perda de si mesmos. A perda de identidade e a confusão profunda haviam despojado Lígia, Ana e Pedro de sua essência, transformando-os em cascas vagantes. O néctar do esquecimento não apenas apagava suas memórias, mas também suas habilidades e instintos básicos de sobrevivência, levando-os a comportamentos cada vez mais perigosos e irracionais, selando seu destino na floresta. Lígia, a botânica, que antes era meticulosa e organizada, agora vagava sem rumo, seus olhos vidrados em qualquer flor que encontrava, tentando decifrar seus nomes ou propósitos, mas sem qualquer sucesso. Ela se recusava a se alimentar, esquecendo a necessidade de comida, ou tentava comer plantas não comestíveis, sendo impedida apenas pela intervenção dos outros, que por sua vez também estavam em declínio cognitivo. Seu caderno de anotações, agora preenchido com rabiscos sem sentido, era carregado como um tesouro. Embora ela não soubesse mais para que servia, Ana, a videógrafa, perdeu completamente o senso de direção. Ela se lançava em qualquer caminho que parecesse interessante, ignorando as advertências da floresta, que ela não mais reconhecia como perigosa. Ela deixava cair objetos essenciais, o cantil de água, a mochila de suprimentos, sem perceber, ou os escondia em locais aleatórios, esquecendo-se deles no instante seguinte. Uma noite, ela tentou acender uma fogueira com folhas secas dentro da barraca, quase causando um incêndio, esquecendo-se completamente dos perigos. Sua necessidade de criar conteúdo se manifestava em movimentos descoordenados com a câmera, apontando para um nada, murmurando frases sem sentido. Pedro, o guia e sobrevivencialista, que deveria ser a âncora do grupo, era agora o mais perigosamente desorientado. Ele havia esquecido completamente como usar o mapa, a bússola, e até mesmo como identificar as estrelas para a navegação. Ele os conduzia por trilhas cada vez mais densas e perigosas, para dentro de pântanos ou em direção a ravinas, sem perceber o perigo iminente. Suas habilidades de montagem de acampamento e obtenção de água potável haviam desaparecido, deixando-os vulneráveis à exposição e à desidratação. Em um momento aterrorizante, ele tentou beber água diretamente de uma poça de água estagnada, sendo parado por Lígia por puro instinto, sem que ele entendesse o porquê. A inteligência do grupo havia diminuído drasticamente suas conversas. Eram balbucios, risos sem motivo ou choros repentinos. Eles se olhavam com uma estranha mistura de familiaridade perdida e estranhamento, como se fossem figuras desconhecidas em uma peça. A incapacidade de tomar decisões lógicas ou de reconhecer perigos básicos os colocava em risco constante. Eles vagavam sem rumo pela floresta, seus corpos agora à mercê do ambiente, seus cérebros corroídos pelo néctar. A flor da memória perdida parecia brilhar com mais intensidade à medida que a confusão do grupo aumentava. Seu perfume denso, envolvendo-os em uma aura de euforia e esquecimento, que disfarçava a tragédia iminente. O oásis de beleza inicial havia se transformado em uma cela de amnésia e autodestruição. Lígia, Ana e Pedro estavam agora à deriva, sem identidade, sem propósito, condenados a vagar sem rumo até que a floresta os absorvesse por completo, ou a morte por exaustão ou inanição os libertasse de sua prisão de esquecimento. A amnésia e o comportamento irracional haviam transformado Lígia, Ana e Pedro em meras sombras do que foram, vagando sem rumo pela floresta. O perfume doce da flor da memória perdida continuava a envolvê-los, disfarçando o horror que se desenrolava. Mas, em um momento de lucidez, aterrorizante para um deles, a beleza da flor foi desmascarada, revelando sua verdadeira forma, a de uma entidade que se alimentava do esquecimento. Lígia, a botânica, que antes se recusava a comer e vagava sem propósito, de repente sentiu uma atração irresistível
pela flor da memória perdida. Seus passos, antes desorientados, tornaram-se firmes, enquanto ela se dirigia para o centro do oásis florido. Ana e Pedro, em seu estado de confusão, não a detiveram. Apenas a observaram com olhares vazios enquanto ela se ajoelhava diante da flor. Ao se inclinar sobre as pétalas luminescentes, o perfume adocicado e denso da flor tornou-se esmagador, quase asfixiante. Mas em vez de tontura ou euforia, Lígia sentiu um choque elétrico percorrer sua espinha. Seus olhos, antes sem foco, se arregalaram. A beleza hipnotizante da flor começou a se contorcer, e ela teve uma visão perturbadora, uma epifania horrível. A flor não era apenas uma planta. As pétalas iridescentes, que pulsavam com luz, pareciam agora se desdobrar não como flores, mas como asas translúcidas de insetos, ou membranas finas e delicadas que batiam suavemente. O centro da flor, onde o néctar brilhava, parecia se aprofundar, revelando não o pistilo, mas uma boca sem lábios, escura e úmida, que parecia sugar o próprio ar ao redor. Os intrincados padrões nas pétalas, antes meramente decorativos, revelaram-se uma rede complexa de veias, ou o que pareciam ser fibras orgânicas que se moviam sutilmente, semelhantes a um sistema nervoso. Em sua mente, Lígia viu flashes de outras figuras humanas, não apenas os restos mortais, no pântano que ainda não haviam encontrado, mas formas vagas que se aproximavam da flor, suas memórias sendo literalmente sugadas de seus corpos. Como néctar, a entidade não era a flor em si, mas algo que habitava a flor, ou que a flor servia. Era um parasita consciente, um ser que se alimentava da memória e da identidade de suas vítimas, transformando-as em cascas vazias para alimentar seu crescimento. Ela via que o ciclo de vida da flor estava intrinsecamente ligado à degradação mental de suas vítimas, que fertilizavam o local com seu esquecimento. A voz da entidade, não um sussurro, mas uma compreensão telepática gélida, invadiu sua mente, confirmando seu propósito. Nós não matamos, nós consumimos. O que faz você ser, você é nutriente. Voca, e eu sou Lígia. Soltou um grito rouco, uma mistura de horror e um lampejo de lucidez recém-adquirida. Ela tentou se afastar, mas sentiu um puxão quase invisível vindo da flor. Uma atração magnética que a prendia. Seus olhos fixaram-se em Ana e Pedro, que a olhavam com curiosidade infantil, alheios ao horror que ela estava testemunhando. A beleza da flor, antes tão atraente, revelou-se uma casca para um horror inimaginável. Um predador que se disfarçava de perfeição natural para consumir a essência da mente humana. O néctar do esquecimento não era um mero causador de amnésia. Era a isca de uma entidade que se alimentava de identidade. A visão aterradora da entidade parasita da flor, revelada em sua mente, trouxe a Lígia um lampejo de lucidez, mas também um terror gélido. Ela sabia que precisava lutar, não apenas pela sua vida, mas pela sua própria mente e pela dos seus amigos, que vagavam perdidos em seu esquecimento. A fuga da área da flor transformou-se em uma corrida desesperada contra o tempo e a perda total da memória. Lígia, com a voz embargada pela urgência e pelo medo, tentou alertar Ana e Pedro. A flor. Ela está nos apagando. Precisamos sair daqui. Agora. Ela agarrou o braço de Pedro, que a olhava com a confusão inocente de uma criança. Ele não reconhecia o pavor em seus olhos. A mente de Lígia gritava por dentro, esforçando-se para lembrar o caminho de volta, as táticas de navegação, os nomes deles, os perigos da floresta. Era uma luta desesperada para lembrar nomes, o caminho, o perigo. Ela recitava mentalmente seu próprio nome, o de seus amigos, a cidade de São João da Boa Vista,
as regras básicas de sobrevivência. Ana, ainda em seu estado de apatia e confusão, estava mais próxima da flor. Lígia teve que puxá-la com força, sentindo uma resistência estranha, como se Ana estivesse sendo magneticamente atraída de volta para o brilho da entidade. Ana murmurava frases sem sentido, mas havia uma estranha melancolia em seu olhar, uma aceitação de sua condição que aterrorizava Lígia. Lígia tentou guiar os dois amigos que, agora, eram mais um peso do que ajuda. Pedro, mesmo sem entender a situação, seguia menos-a por instinto básico, mas tropeçava constantemente, esquecendo a cada poucos passos para onde estavam indo. Lígia gritava instruções, mas suas palavras pareciam se perder na mente confusa deles, ou eram abafadas pelo perfume inebriante da flor que ainda os envolvia. A fuga era uma corrida contra o tempo, antes que a memória se esvaísse completamente. Lígia sentia os lapsos de memória voltando a cada inalação do ar carregado de pólen. Ela se esforçava para se lembrar de onde haviam entrado na floresta, de pontos de referência que Pedro havia anotado. A floresta parecia se mover, e os caminhos que ela jurava lembrar desapareciam ou se alteravam. Uma reminiscência do que eles haviam ouvido nas lendas sobre o labirinto que respira, que havia sido contaminado pela essência da flor. Em meio ao pânico e à exaustão, eles se depararam com uma visão aterrorizante que Lígia havia momentaneamente esquecido. Os restos de acampamentos antigos e, mais adiante, os corpos em diferentes estágios de decomposição, irreconhecíveis, espalhados pela borda da área de influência da flor. Eram as vítimas anteriores da flor da memória perdida, aqueles que haviam sucumbido completamente ao néctar. Seus rostos, em seus últimos momentos, deviam ter tido a mesma expressão perdida e vazia que agora havia em Ana e Pedro. Não havia sinais de violência, apenas de uma morte por desidratação, fome ou exposição, como se tivessem simplesmente esquecido como viver. Aquela visão terrível, no entanto, agiu como um choque para Lígia, um catalisador para sua memória e seu desespero. Ela compreendeu o que os esperava se não saíssem. O que era uma corrida de fuga tornou-se uma corrida para evitar o mesmo destino, para guiar seus amigos que já estavam perdidos contra a força implacável do esquecimento que a flor exalava. A batalha de Lígia era contra o tempo e contra a natureza que se disfarçava de beleza para apagar a existência. A fuga de Lígia daquele oásis amaldiçoado foi um borrão de desespero. Ela se arrastou para fora do alcance do perfume inebriante, a mente em frangalhos, mas com a imagem final de Ana e Pedro, os olhos vazios, vagando sem rumo entre as árvores, gravada em sua memória fragmentada. Ela não sabia quanto tempo levou para rastejar para fora da floresta, nem como chegou à estrada de terra batida que os havia levado até ali. Foi encontrada por um fazendeiro local de São João da Boa Vista. Desorientada, balbuciando palavras desconexas sobre flores e esquecimento. Nos dias e semanas que se seguiram, os médicos não encontraram explicações físicas para seu estado. Scans cerebrais eram normais, mas a mente de Lígia era um labirinto de névoa. Ela sofria de amnésia parcial da experiência. Lembrava-se de ter ido à floresta, de ter buscado uma flor e da perda de seus amigos. No entanto, os detalhes cruciais, a beleza exata da flor, o momento do contato com o pólen, as etapas da amnésia, a visão da entidade parasita menos permaneciam em uma névoa densa. Era como se sua mente estivesse ativamente resistindo a recordar a verdade completa, protegendo-a, ou, talvez, mantendo o controle do que restava de sua sanidade. O horror estava lá, mas em fragmentos, tornando-o ainda mais aterrorizante em sua incompletude. Os lapsos de memória persistentes tornaram-se parte de sua vida diária.
Ela esquecia compromissos importantes, o nome de conhecidos, onde guardava objetos, ou o que havia comido no café da manhã. Cada lapso era um lembrete sutil e cruel da experiência maior que ela não conseguia acessar. Lígia vivia com uma profunda sensação de vazio e incompletude, uma dor fantasma pela memória que havia sido roubada e pelos amigos que havia perdido para o esquecimento. Flor da memória perdida permaneceu como uma lenda intocada, as Outer Dead, e grupos de resgate realizaram buscas na área que Lígia indicou, mas não encontraram vestígios de Ana e Pedro, nem da flor. A floresta, para eles, simplesmente engolira os exploradores. O oásis de beleza e horror permaneceu escondido local onde, segundo os novos sussurros em São João da Boa Vista, pessoas vão para esquecer ou perdem suas almas. A beleza da flor agora estava intrinsecamente ligada ao medo, ao vazio. Lígia tentou reconstruir sua vida, mas era uma existência marcada pela assombração. Ela não conseguia mais trabalhar como botânica, pois o cheiro de flores, por mais comum que fosse, arremetia ao perfume inebriante e mortal. Ela evitava a natureza, especialmente as florestas, sentindo uma aversão visceral por qualquer coisa que a lembrasse do local. O vazio do esquecimento era uma presença constante, um fardo pesado que ela carregava, a certeza de que algo crucial havia sido apagado de sua essência. Ela era uma testemunha que não conseguia testemunhar plenamente, uma sobrevivente que não se lembrava de como havia sobrevivido. A flor da memória perdida não a havia matado, mas a condenara a uma vida de amnésia parcial, um eco do horror, para sempre ligado ao vazio do esquecimento, que espreitava nas profundezas da Mata Atlântica.